Pirando Amigo orgulhosamente apresenta mudança de fase, exercício ITA. Um bloco de gelo com 725 gramas de massa é colocado num calorímetro contendo 2,5 kg de água a temperatura de 5 graus Celsius. Verificando um aumento de 64 gramas na massa desse bloco, uma vez alcançado o equilíbrio térmico, considere o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius, o dobro do calor específico do gelo, e o calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama, desconsiderando a capacidade térmica do calorímetro e a troca de calor com o meio exterior, determine a temperatura inicial do gelo. Muito bem. Vamos pegar os termos chaves. O que ele quer dizer com calorímetro de capacidade térmica desprezível? Ele quer dizer que o calorímetro não participou da troca de calor. O que ele quer dizer com não há troca de calor com o meio externo? Então, ele quer dizer que só se o calorímetro não participou nem o meio externo, a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o gelo. Ok. Um aumento na massa de gelo ao alcançar o equilíbrio térmico. Se houve um aumento na massa de gelo quando alcançou um equilíbrio térmico, quer dizer que a água solidificou. Então, a temperatura de solidificação da água é 0 graus. Então, quando atingiu o equilíbrio térmico, a massa de água estava a 0 graus e a massa de gelo também a 0 graus. Temperatura de equilíbrio térmico, 0 graus. Observação importante: apenas 64 gramas da água solidificou. Então, para solidificar a água, ela teve que liberar calor. Ela liberou calor. O calor cedido foi o calor 1, que é sensível. Que calor sensível é esse? QMC ΔT. É um calor para resfriar toda a água, que vai ser chamado de Q1 aqui. E um calor latente, que não foi utilizado para toda a água, sendo que só 64 gramas de água foram solidificados. Então, esse é o desenho. Esse é o desenho. A água, que tinha 5 graus, abaixou sua temperatura até 0 graus. Toda a massa de água abaixou a temperatura até 0 graus. 0 graus atingiu a temperatura de solidificação. E aí, apenas 64 gramas de água solidificou. Ok? Muito bem. Um problema: o calor latente de fusão é 80 calorias por grama, mas não foi fornecido o calor latente de solidificação. Nunca vai ser. Se eu tenho o calor específico de uma substância para fusão, calor latente, desculpe, o calor latente de solidificação é o mesmo valor, porém com sinalzinho trocado. Porque para fundir uma substância, você tem que fornecer calor para essa substância. No caso da água, para fundir a água, cada grama de água necessita de 80 calorias. Para solidificar a água, você precisa retirar calor dela. Cada grama de água, para solidificar, são necessários retirar 80 calorias. Muito bem. Calor sensível, aí eu vou trabalhar com toda a massa. QMC ΔT, temperatura final inicial 5 e final 0. Então, a quantidade de calor sensível para diminuir a temperatura da água foi de 12.500 calorias. Observe, o calor latente não foi para toda a água. Apenas 64 gramas da água que foi solidificado. Então, 64 vezes o LS de solidificação, menos 80. Menos 5.120 calorias. Então,
O calor total que a água cedeu vai ser a soma do latente e o sensível, que deu menos 17.620 calorias. Muito bem. Em módulo, o calor que a água liberou é igual ao calor que o gelo recebeu. O calor recebido pelo gelo, então, foram os 17.620. Ok. A massa de gelo, 725 vezes meio. E aqui a variação de temperatura. Qual era a temperatura inicial? Achei que a temperatura inicial é de menos 48,6 graus Celsius. Ok? Muito obrigado, valeu. Curta o canal Pirando Amigo, compartilhe as informações, compartilhe esse vídeo, por favor. Obrigado. Pirando Amigo é um oferecimento do Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Valeu!